Capítulo 493. Ilustre a Rhodes. Minha segunda pergunta é: como Sherlock Moriarty escapou das ruínas? O humor de Câncer estava muito mais relaxado do que antes. A superfície do espelho prateado brilhou, delineando rapidamente Sherlock Moriarty encostado na parede, os punhos cerrados e apertados. Então, Câncer Bernard e os diáconos e capitães da mente coletiva da maquinaria ao redor viram o sorriso exagerado do detetive particular antes de se virar e sair correndo com a arma em punho. Nesse momento, sob a influência da cena composta, todos sentiram uma sensação inexplicável de tristeza e emoção. A imagem no espelho saltou, revelando Sherlock Moriarty empunhando seu revólver enquanto atirava no altar sem sucesso. A cena daquelas balas se desintegrando deixou todos os presentes um pouco preocupados. Então, Sherlock Moriarty jogou fora uma chave de latão e o altar deu sinais de instabilidade devido à corrupção. Com a rajada de ar em erupção, o Sr. A caiu no chão e Sherlock Moriarty fugiu pateticamente para fora do prédio do templo. Nesse ponto, a imagem mudou para ter o rio Tussock ligeiramente turvo como fundo principal. Sherlock Moriarty e o Sr. A flutuaram na água, olhando para o céu onde não havia nuvens ou neblina. Quase instantaneamente, o Sr. A ficou transparente e desapareceu, deixando apenas Sherlock Moriarty olhando em volta com espanto. Os reforços da Igreja da Meia-Noite? Câncer disse com uma carranca. Infelizmente, ele não mencionou o que apareceu em sua carta. Não temos como adivinhar. Ele estava tentando vender esse segredo por um bom preço ou simplesmente foi afetado por ele e perdeu as memórias relevantes? Além disso, sua experiência de escapar das ruínas subterrâneas não mostra nada. Parece que as pistas correspondentes foram escondidas ao mesmo tempo. Analisando-o rapidamente, em sentenças processuais, e depois sem grande carga psicológica, Câncer optou por responder com reciprocidade em vez de arriscar. A Rhodes não parece estar com vontade de ser brincalhão hoje. Posso aproveitar ao máximo. Em sua autoconsolação, Câncer viu palavras sangrentas aparecerem na superfície do espelho. Com um salto no coração, ele teve um mau pressentimento, suspeitando que a Rhodes já havia se recuperado de seu estado habitual. As palavras parecidas com sangue balançaram e rapidamente se transformaram em uma pergunta. Quem era a pessoa a quem você deu tudo de si enquanto tentava o seu melhor para ganhar o favor, apenas para acabar sendo abandonado? Com a cabeça zumbindo, o rosto de Câncer perdeu toda a cor antes de ficar vermelho. A pergunta perfurou uma ferida profunda nele, deixando-o sem saber o que fazer. Se eu mencionar quem ele é, então sua reputação seria arruinada antes desta noite. Eu já me tornei uma espécie de lenda em certo sentido. Câncer engoliu sua saliva com grande dificuldade e disse amargamente: eu escolho a punição. Um raio desceu imediatamente. No entanto, era diferente de antes. Não era mais branco prateado e tinha sido tingido com um leve verde. Acertou-o bem na cabeça, fazendo com que seu cabelo se arrepiasse e brilhasse com a cor de um raio. Ele tremia violentamente como se jogasse dados, como se tivesse sido drogado com uma droga alucinógena. O arcebispo Oramique suspirou, fechou os olhos e murmurou para si mesmo: um artefato selado de grau 0. Quando Câncer se recuperou, ele olhou em volta e disse: há mais uma pergunta. De onde veio a chave que Sherlock Moriarty usou para destruir o ritual de descida? Qual de vocês vai usar o 2 a 111? Todos os diáconos e capitães da mente coletiva da maquinaria se entreolharam. Por um momento, ninguém respondeu. Reticências. O som da água batendo no porão do navio parecia ser o único som que restava no mundo.
O mar à noite era barulhento e silencioso ao mesmo tempo. Klein de repente acordou e abriu os olhos. Viu o teto de madeira coberto com um véu de lua carmesim. Sua intuição espiritual lhe disse que havia algo acontecendo lá fora. Alguém está tendo um encontro? Ele inclinou a cabeça para ouvir, vagamente capaz de ouvir alguns sons não naturais. Sentou-se, calçou as luvas e vestiu o casaco. Seus olhos ficaram escuros quando pegou uma moeda de ouro, jogou-a e rapidamente realizou uma adivinhação. Sem receber nenhuma revelação de perigo, tirou o revólver debaixo do travesseiro e o guardou no bolso. Depois de fazer os preparativos apropriados, Klein abriu a porta e saiu da sala, seguindo o som até o convés superior. Neste momento, no mar, longe da poluição industrial, a lua carmesim pairava silenciosamente ali, misteriosa e sonhadora. Depois de contornar cuidadosamente alguns membros da equipe de patrulhamento, Klein chegou à área onde havia uma comoção. Ele podia sentir o leve cheiro de sangue. Com a ajuda do luar, ele olhou e viu o ex-aventureiro, Cleves, agachado ao lado do navio e montando algo. Havia 3 pessoas escondidas nas sombras do quarto a cerca de 1 dúzia de metros deste senhor. Um deles era companheiro de Cleves, o guarda-costas de casaco preto, e os 2 restantes eram filhos de seu patrão, uma menina de 14 ou 15 anos e um jovem cavalheiro de não mais de 10 anos. Os 2 jovens usavam camisolas grossas de algodão e casacos exteriores. Era óbvio que eles tinham saído com pressa. Eles tremiam em meio ao vento frio da noite, mas ainda estavam agachados cheios de energia e vigor, olhando para Cleves com seus olhos brilhantes. Brincar de esconde-esconde? Klein brincou intimamente. Ele propositadamente aumentou o volume de seus passos, fazendo com que Cleves e os outros voltassem o olhar para ele. Amigo, o que aconteceu? Klein lembrou-se das expressões de alguns caçadores de recompensas que conheceu no Burgo Leste. Mas ele ainda manteve a identidade única de German Sparrow de ser frio e afiado. Cleves respondeu, imperturbável, um trabalho particular, uma caçada que veio por acaso, mas que vale a pena esperar. Uma caçada? O interesse de Klein foi repentinamente despertado. A razão pela qual ele se nomeou German foi que representava o primeiro caçador de um jogo que ele havia jogado em sua vida anterior e combinava com sua ideia de caçar o mal no mar. Klein não tinha pressa em perguntar sobre o motivo. Usando a mão esquerda que vestia a fome rastejante, ele apontou para a sombra ao lado dele com o dedo esquerdo. Trabalho particular? Fazendo um trabalho particular na frente de seu empregador? Cleves, que estava agachado ali, olhou para o menino e a menina e disse, sem mudar de tom, Cecily não teve cuidado e acabou acordando Donna e Denton. Ela não teve escolha a não ser deixá-lo seguir. A garota chamada Donna torceu o nariz quando ouviu seu nome ser mencionado. Ela curiosamente olhou para cima e perguntou a Klein, tio, você também é um aventureiro? Tio, mesmo que seja o eu da terra, sou no máximo 10 anos mais velho que você. Klein disse divertido, não, você não pode usar a palavra, também. Estritamente falando, sou o único aventureiro aqui. Eles são apenas guarda-costas agora. Ele se virou para Cleves e disse, ei, cara, que presa você descobriu? Cleves olhou para as águas escarlates e disse, um Murloc. Murloc? Isso é uma criatura Beyonder. Mesmo sendo do grau mais baixo, ainda é muito difícil para as pessoas comuns lidar com eles. Eles precisariam de pelo menos 5 a 6 pessoas e 4 a 5 lanças para ter uma chance. Isso mesmo, as escamas no corpo de um Murloc são muito duras. Os revólveres só podem causar um pequeno dano. Eles precisam ter um rifle. Klein ergueu as sobrancelhas e perguntou, o que você pretende fazer?
E como você tem certeza que é um Murloc? Cleves apontou para a borda do navio e disse: há vestígios do muco de seu corpo aqui. 1 ou 2 horas atrás, ele tentou subir no navio para atacar os passageiros, mas o convés ainda estava cheio de atividade e havia muitos marinheiros e tripulantes. Klein deu alguns passos à frente e viu que havia alguns vestígios de corrosão verde na lateral do navio. Ele relembrou as informações com as quais havia entrado em contato na cidade de Tingen e coincidiam com o conteúdo dos livros. Ele perguntou com grande interesse: só um, e não um grupo? Ele lembrou que os Murlocs tinham a tendência de viver juntos. Se for um grupo, eles destruirão diretamente o casco do navio e deixarão todos afundarem. Além disso, a área ao redor deste canal e o mar ao redor já foram limpos de Murlocs. A Igreja das Tempestades realmente gosta de caçá-los, Cleves explicou solenemente. Isso porque os Murlocs são provavelmente um dos principais ingredientes da poção de sequência 9, Marinheiro. Klein acariciou o revólver no bolso e perguntou com um sorriso: você está confiante? Cleves não respondeu diretamente e, em vez disso, abriu um saco de papel ao lado dele. Dentro da bolsa havia alguns órgãos de porco ainda manchados de sangue. Esta foi a fonte do cheiro de sangue que Klein notou. Todos os Murlocs gostam desse tipo de comida e são incapazes de resistir ao seu fascínio. Claro, esses monstros amam mais os órgãos humanos, então em muitas lendas do mar, é enfatizado preparar alguns órgãos de porco ou boi da cozinha do navio, ou órgãos enlatados, disse Cleves enquanto espalhava alguns grânulos. Grânulos de pimenta podem fazer com que os Murlocs sintam a excitação de fumar maconha e percam parte do senso de equilíbrio. Isso pode durar cerca de 1 minuto e, depois disso, os Murlocs ficarão exaustos depois que o alto estado de excitação diminuir. Ele então tirou uma caixa de madeira de suas roupas e colocou a pasta verde escura na ponta do tridente, adaga e faca curta. O creme de menta que é popular no Porto Pritis é um adoçante único para humanos, mas aos olhos dos Murlocs, é uma toxina mortal no sangue. Além disso, peguei 2 fuzis emprestados dos marinheiros. Fiz um acordo para não perturbar esta área por 20 minutos e gastei uma quantia considerável de dinheiro. No entanto, desde que eu consiga matar um Murloc com sucesso, poderei colher 10, 20 ou até 30 vezes o custo. Como esperado de um aventureiro experiente, ele é excepcionalmente consciente sobre as fraquezas e problemas de suas presas. Ouvindo-o falar, sinto que eles têm uma chance de caçar o Murloc com sucesso, mesmo que não sejam Beyonders. Diante das armadilhas e armas de fogo, os Beyonders de sequência baixa realmente não são muito mais fortes do que as pessoas comuns. Não é como se não existissem Beyonders de sequência baixa que morrem em guerras de gangues. No entanto, Murlocs são criaturas que parecem usar armaduras de corpo inteiro. Não é fácil matá-los. Eles seriam feridos, mas não é como se eles não pudessem escapar. Klein perguntou curiosamente: você parece ter matado um bom número de Murlocs? Entender as características dos monstros marinhos comuns é um pré-requisito para a sobrevivência de um aventureiro. Cleves não demonstrou a alegria de ser elogiado enquanto permanecia calmo e silencioso. Enquanto conversavam, a menina, Donna, e o menino, Denton, agachavam-se nas sombras e ouviam com prazer. Eles acharam tudo isso a coisa mais interessante do mundo. Sim, também preciso atualizar meus estudos nessa área. Klein sorriu e disse: então é assim. Eu não o perturbei, não é? Cleves perfurou uma porção de órgãos em uma haste e disse com voz grave: se você quiser participar, cuide de Donna e Denton para que Cecily não se distraia. Claro, Klein, que queria assistir do lado de fora, sorriu e concordou. Ponto.